Começando lá, pessoal, boa tarde para todos. Então, nosso conteúdo propriamente dito, vamos abrir ele aqui. Origens do fandango. Pessoal, então o que eu vou tentar falar com vocês é um pouquinho sobre como o fandango surge ou como nós conhecemos ele por ter surgido, né? Basicamente, o que a gente conhece hoje como fandango é uma apresentação, muitas vezes. E em outras ocasiões é uma festividade, um baile que tem música e tem dança. Porém, como que isso surge, né? Isso é uma herança que nós temos de muito tempo, e ele foi se organizando durante muito tempo e se modificando. Então, a forma como ele existe hoje não é exatamente como ele foi criado lá no passado. Esse tipo de manifestação chegou aqui no Brasil no século 18, se a gente for observar, conforme eu coloquei aqui no comecinho do texto de vocês, por volta de 1750. Normalmente essas festividades, elas tinham como período mais conhecido o chamado período do entrudo, que seria o que hoje para nós é o carnaval, que é uma festividade com muita característica em Portugal, um pouco menos na Espanha, e que chegando aqui o Brasil, ela vai se adaptar muito, ela vai ter muita aderência, ela vai ficar muito conhecida. Talvez diferente do que a gente conheça hoje como festividades de carnaval. Eu coloquei duas imagens que ilustram bem esse período. Uma delas é do Ângelo Agostini, que seria como eram essas festividades na faixa litorânea do Brasil aqui. Normalmente as pessoas estavam nas ruas, existia uma música, uma sonoridade tocada por indivíduos ou por pequenas bandas, e essas pessoas jogavam água uma nas outras, ou então uma coisa que era chamada limão ou laranja de cheiro. Vocês podem observar essas pequenas bolinhas aqui no desenho do Angelo Agostini. Isso daqui era feito em cera, e ele tinha uma essência ali de cravo ou de laranja mesmo, uma parte líquida, que quando atingia a pessoa, aquela cera se espatifava e ficava um cheiro. Outra representação que a gente tem é do Debré. Ele passou, um cara que passa inclusive aqui por Paranaguá uma época, e ele também faz essa representação do intrudo com outras características. Vocês podem observar aqui na mão de uma pessoa uma dessas bolinhas de limão do cheiro, outras pessoas espirrando água e farinha. Ou seja, é uma festividade onde as pessoas aproveitavam para extravasar durante o período. Lembrando que aqui a gente ainda está naquele período colonial, nessa pintura do Debré, onde o sistema escravocrata ele ainda era vigente no Brasil, né? O que acontece com o fandango, então? Ele vai se transformando, ele vai mudando um pouco cada vez, só que essas mudanças, elas têm uma característica muito importante, que seria o quê? Elas vão partindo de grandes festas e vão se tornando cada vez mais festas privadas, ou seja, festas pequenas. E quando a gente fala de festas, elas vão vindo cada vez mais da corte do Rio de Janeiro daquela época, passando para o estado de São Paulo, até chegar ao estado que hoje é o estado do Paraná. E naquela época, essas informações corriam, conforme está nesse mapa aqui que eu coloquei para mostrar para vocês, elas vieram especialmente da região de Cananéia, que já é sul do estado de São Paulo, e em direção ao que hoje é o estado do Paraná. Por essa parte interna aqui, que hoje é chamado de Canal do Variador, né? E foram chegando essas informações e essas pessoas que conheciam esses hábitos de festividade. Só que aqui a gente vai acabar tendo uma outra transformação, que seria o quê, né? O fandango como pagamento de festa. Pagamento de festa não, desculpem, pessoal. Pagamento de mutirão, pagamento de trabalho. O que acontece, então? Era muito impossível para aquela época você fazer uma grande roça, uma grande plantação só com a tua família. Então, quando tinha a época de arar a terra, ou de plantar, ou de colher, você organizava um mutirão, convidava os parentes, os vizinhos próximos, para chegarem ali e te ajudarem nesse trabalho de roçada, de colheita. Ou, inclusive, eu coloquei aqui
uma coisa que era muito comum no litoral do Paraná, que eram as puxadas de rede, a época onde tinha grande pesca, especialmente aqui no litoral de Tainha, né, no inverno. Então se juntavam essas pessoas para trabalhar. E essas pessoas não eram pagas em dinheiro. Como que era o pagamento, então? O pagamento era um fandango. No final daquele dia de trabalho ou daquele dia de puxar rede de pesca, acontecia uma festa, um baile, no qual teríamos lá os músicos tocando os fandangos, teria muita comida disponível também, e o pessoal que trabalhou se divertindo. Esse pessoal que está ali dançando e se divertindo, a gente pode observar claramente que eles vão ter um visual de dois tipos. E é esse o ponto que eu quero enfatizar com vocês na aula, que vai gerar a atividade de vocês depois. Por exemplo, se a gente observar as pessoas daquela época, a gente vai ver que a variedade de cores das roupas não era tão grande. A gente vai ter branco, a gente vai ter um cinza, um tom de branco sujo, a gente vai ter um azul mais claro ou mais escuro, um ocre mais puxado para o vermelho. Ou seja, a variedade de cores não é muito grande. Então, normalmente, as pessoas que trabalhavam naquele mutirão do fandango, eles tinham esse tipo de tom aqui, especialmente depois de um dia inteiro de trabalho com aquela roupa. Mas existiam pessoas que não eram daquele dia de trabalho, que elas chegavam somente para a festa. É a característica que se fala das pessoas que pagavam para participar do fandango. Essas pessoas vão ter uma tonalidade de roupa diferente, uma roupa mais enfeitada, mais parecido com o que a gente conhece hoje com a dança do fandango. Se a gente for observar, essas saias grandes, bem ornamentadas, elas são uma característica do fandango hoje enquanto apresentação de festa. Não é uma característica do fandango mais tradicional daquela época. A roupa dos homens, que vocês podem observar nessa foto aqui, um preto com um bege, a gente vai ter uma cor um pouco mais característica. Só que o que a gente vai diferenciar, né? Normalmente as pessoas que participavam, elas tinham uma calça que era um pouco mais curta, conforme está nessa pintura aqui do Delcir Gomes, né? Por quê? Porque para passar um dia trabalhando, você não podia ter uma calça muito longa, especialmente porque as pessoas naquela época, ou elas usavam uma sandália, um tamanco, dificilmente se usava sapato. Então você pisaria naquela barra de calça. Por isso as barras eram muito mais altas. Elas acabavam logo após a altura do joelho. Tem uma outra obra aqui do Emir Roth que a gente pode observar, também relacionado à pesca. Aqui a gente pode observar a mesma coisa, aquela barra de calça mais alta. Então as pessoas que trabalharam para participar do baile de fandango, elas vão ter esse tipo de característica. As pessoas que pagaram, que não fizeram o trabalho no mutirão, elas vão ter um tipo de indumentária, de vestuário diferente. Isso é importante para a gente conseguir dissociar uma coisa da outra. Outro elemento que eu coloco aqui para vocês é o espaço onde o fandango é dançado, né? Onde acontece o baile de fandango, a chamada casa de fandango. Hoje a gente tem associações e a gente tem casas específicas para isso. Mas, se a gente for observar, qual é a estrutura, qual é o desenho para você ter esse tipo de casa? Normalmente elas eram casas de madeira e casas que tinham assoalho, porque elas tinham uma diferença de altura em relação ao assoalho e ao chão da terra, né? Por que isso? Eu acho que eu já falei para algumas turmas do pessoal que está participando aqui, especialmente o pessoal de tópicos especiais, que aqui no litoral nós temos umidade muito alta no solo. Então, você tem que ter uma altura em relação solo, assoalho da casa, para que essa umidade, à medida que ela vai subindo, ela vai se dissipando e ela não vai interferir na qualidade desse assoalho. Então é por isso que normalmente essas casas têm essa altura aqui,
formando como se fosse uma estrutura de um porão, praticamente, né? Só que esse porão, ele não é para ser habitável, ele é somente para ter uma qualidade da casa. Só que aqui na casa de Fandango, normalmente esse assoalho, associado à questão do tamanco de madeira, vai fazer aquela batida característica do baile de fandango. Outra coisa que vai ajudar o som a trabalhar bastante é a questão que normalmente essas casas acabavam tendo poços artesianos próximo, para você aproveitar a água. E então isso fazia uma contribuição que a gente pode observar para o som reverberar. Uma coisa que a gente pode identificar, eu peguei outra pintura aqui do Deocir Gomes, né, é que essas casas elas são muito representadas e se a gente for observar, elas vão existir até hoje. Por quê? Porque a questão da construção pode ter mudado, mas a questão de técnicas de construção para evitar essa questão da umidade, elas ainda permanecem importantes. Então a gente observa aqui uma pintura de 2012 do Deocir, que a gente ainda tem esse tipo de relação, especialmente aqui em Paranaguá. Por isso que essas casas elas vão ser características através dos tempos para dançar fandango e, consequentemente, ficou caracterizada como casa de fandango. Aproveitando que a gente está falando disso, da batida do tamanqueado, o tamanco do fandango, eu não vou falar dos instrumentos, que eu acredito que o Leandro vai falar sobre isso na próxima aula de arte. Mas Alexandre, oi. só para te interromper, tem duas perguntas da Luiz, tinha uma que é sobre as casas, né? Ela perguntou se essas casas eram características da época, né, de construção, ou se elas são características do fandango mesmo. Uhum. Essas casas, vou voltar aqui a imagem, essas casas que a gente tem aqui na pintura do Deocir, acho que está mais legal para observar, elas são características da região, né? Características de região litorânea. Então, o fandango, como era feito dentro das casas, a dança, depois do mutirão, acabou se tornando uma coisa característica, mas a casa existe pela característica da região. E o baile de fandango aproveitou dessas casas. Então, a casa não existe pelo fandango, digamos, ela existe pela característica do solo da região. Tranquilo? Acho que era isso? Isso, ela agradeceu no chat. Ah, valeu. Então, vamos adiante aqui, onde a gente estava. Aqui. Quando a gente está falando dessa questão da sonoridade, eu não vou abordar a parte dos instrumentos, eu vou falar um pouquinho do tamanco, mas os instrumentos também vão usar a mesma coisa, que é a madeira, né? Se a gente for observar um tamanco de fandango, o dia que a gente voltar para as aulas presenciais, né, eu tenho fé que um dia a gente vai voltar, não sabemos quando, o que acontece? Esses tamancos eles são feitos de madeira, e a madeira característica aqui do litoral para esse tipo de uso seria cacheta, né? É uma madeira de cor mais clara, uma madeira mais leve e mais resistente também para esse tipo de ação. Então esse tamanco, quando ele faz a batida no assoalho de madeira, ele faz a sonoridade. Então é essa sonoridade que vai entrar como característica importante do fandango. Se a gente for observar, inclusive, o tamanco aqui, ele é feito de madeira na parte do pé, de couro na parte superior, e ele tem uma coisa que é bem característica aqui do litoral. Cacheta não é uma madeira que vai estragar com facilidade, ela vai permanecer. Então, por isso ela é muito comum de ser utilizada para esse tipo de situação. Essa foto aqui, inclusive, é do mestre Romão, coloquei numa legenda aqui embaixo, e que ele é um dos mestres fandangueiros aqui da região, que tem esse domínio dessa técnica para confecção de instrumentos, para confecção de tamancos também, e é uma das áreas que hoje, apesar do fandango ser um patrimônio imaterial aqui no Brasil, nós temos poucas pessoas que têm domínio ainda dessa técnica construtiva. O que a gente vai utilizar aqui para encerrar, pessoal? Então,
Eu coloquei que o fandango ele era muito característico para ser realizado em épocas de festas, algumas festas religiosas, batizados, né, casamentos, e especialmente no período do carnaval. No período do carnaval, aqueles 4 dias ali, era muito comum conciliar, inclusive, a característica de dançar fandango com barreado, porque era uma comida que era feita durante um longo período para ela cozinhar, então as pessoas podiam ir se alimentando dela depois. À medida que você colocava-se mais para fazer, mais um longo período, ou seja, era uma coisa que ficava constantemente no fogo. Então o período do carnaval tinha uma aliança muito comum desses dois elementos até. E tem outra, aqui em Paranaguá a gente tem algumas histórias que falam sobre esse tipo de situação, por isso eu tentei colocar aqui festividades religiosas, como batizados e casamentos, ou seja, tinha um batizado e uma criança, um casamento, né? Então se fazia uma festa com fandango para comemorar. Só que tinha algumas festividades religiosas que não era muito comum você fazer fandango para comemorar. Aqui em Paranaguá a gente tem uma lenda que fala sobre uma casa afundada, né? Que seria justamente no período da Semana Santa, um período no qual não era historicamente comum você fazer fandango. Por quê? Porque era um período no qual você refletia ali o período da Páscoa. E então, nesse período, a gente tem uma história do século XIX, onde, na região que hoje seria o bairro dos Portos dos Padres, em Paranaguá, ocorreu uma festa de fandango durante o período da Páscoa. E como punição divina... Oi? E como punição divina por ter feito essa festa de fandango, essa casa teria afundado, e o local no qual seria uma terra boa para construir teria virado um alagado. Então a gente tem muitas referências do fandango aqui na região desde esse período já do século XIX. Por isso que a gente consegue acompanhar as mudanças do que ocorre nele. Ok? Tudo tranquilo aí, Leandro, no chat? O Gustavo Dolengas quer abrir o microfone, Gustavo? Pode perguntar para o Alexandre. Ou jogar no chat, daí eu repasso. Fica à vontade. Ele mandou no chat, Alexandre, os tamancos eram feitos especificamente para a sonoridade do fandango ou era algo da época? Então, essa questão do tamanco, deixa eu voltar na imagem para ficar ilustrativo aqui, né? Tem divergências, eu já vi alguns autores falando que ele é especificamente para sonoridade, e alguns autores falando que ele era para um uso cotidiano. A minha concepção, eu vou falar para você bem, a minha concepção que eu tirei referente às leituras que eu fiz, que ele era muito característico para o uso cotidiano, por ele ser algo fácil de calçar e tirar para as pessoas que estão trabalhando, seja na roça ou na pesca, ainda mais porque não era comum o uso de sapato, como a gente conhece, né? Então o tamanco seria muito tradicional. E outra coisa que eu não comentei, mas aproveitando aqui, é que se a gente for observar um baile de fandango, uma apresentação de fandango, quem bate o tamanco, quem faz essa marcação da dança, são os homens, né? Então as mulheres usariam um outro tipo de calçado, algo talvez um pouco mais leve, menos grosseiro no pé, assim, com um acabamento um pouco mais bonito. Então, o que eu posso discutir aí, conforme eu li a minha concepção, especialmente, deixar bem claro, porque vocês podem achar outras divergências, seria que ele é para uso cotidiano e acabava sendo usado para a questão do baile também. Posso complementar, Alexandre? Tranquilo, pode ir. A câmera aqui também fica na gravação. Dos autores também que eu conheço, mas eu acabo reiterando a opinião do Alexandre também. De fato, há certas divergências, né, mas a gente tem um número maior, digamos assim, de evidências que nos levam a essa conclusão de que era algo mais cotidiano, né, justamente por ser uma prática popular, né, não é assim, as pessoas não é como uma apresentação num teatro, que você tem data e hora marcada para aquilo acontecer, e tem vários ensaios que acontecem antes da apresentação, uma coisa que acontece, enfim, de modo muito espontâneo, e sempre com uma relação muito grande com o próprio trabalho, né, com o modo de ser daquela população, e que acaba não sendo nem exclusividade só do fandango caiçara, né. Então a gente tem outras práticas aí
no Brasil como um todo, que acabam repetindo um pouco essa característica de homens trabalharem ali com sapateado e tal, com tamanqueado, e o próprio sapato, enfim, o calçado que eles usam é típico também do trabalho, né? Você precisa de um calçado que seja um pouco mais resistente e tudo mais, normalmente por causa desse tipo de trabalho na roça e tal. A gente tem, por exemplo, a catira, que é típica ali do centro-oeste, né? Tem muito sapateado e tudo mais, uma coisa que os homens batem no tamanco, né? Lembra um pouco, inclusive, o fandango caiçara, né? Embora tenha outras especificidades, né? A gente tem a tal da dança da chula também, que é uma coisa bem gaúcha, assim, a gente vai ver mais no Rio Grande, na Argentina e tal, que também é uma coisa que só o homem dança, bate tamanco e tal, e tudo isso está relacionado, normalmente, a uma prática rural mesmo, né, de trabalho, né? A música acaba sendo meio que uma festa de final de dia, assim, né? Então, você já trabalhou com aquela roupa, aí você festeja, enfim. Tem uma série de coisas, né, que compõem aquela cultura, comida, etc. E o próprio calçado, né? Então, acaba sendo um complemento disso, né? As evidências são maiores mesmo para a gente chegar a essa conclusão que o Alexandre comentou, né? De que acaba sendo muito útil para a prática do fandango, mas ele não era pensado única e exclusivamente para isso, né? Uma coisa um pouco mais do cotidiano mesmo. Vamos lá, pessoal. Posso ir para a atividade, então, né? Vamos falar um pouco sobre ela. Aqui. Eu coloquei a atividade hoje, apesar da gente já ter conversado sobre ela, eu e o Leandro, nós achamos melhor ir colocando as atividades no dia da aula para dar aquele tempo de vocês refletirem sobre ela sem pensar em outras atividades do módulo. Então vocês fazem uma só, refletindo sobre ela, a gente acha que pode melhorar o desenvolvimento do módulo, mas vamos tentar explicar. A atividade, basicamente, eu estou aproveitando aqui o que a gente conversou sobre a vestimenta do fandango, que eu comentei que tem duas características principais, né? Aqueles que trabalharam no mutirão e vão para o baile de fandango, que é aquela roupa com tons um pouco mais escuros, aquela calça um pouco mais curta, né? E as pessoas que vão para o baile de fandango, mas fazendo aquele pagamento, porque não participaram do mutirão, que normalmente vão ter roupas de tom um pouco mais claro, com um pouco mais de ornamentos, aquela calça mais longa. Então, se a gente for observar isso, a gente vai ter dois tipos de pessoas que estão presentes no baile. Então, a ideia é a gente aproveitar e fazer um croquis de fandango. Eu coloquei um modelo aqui de croquis, só que eu coloquei dois casais. A ideia é que vocês produzam um casal com essa vestimenta tradicional, de quem participou do mutirão e foi dançar fandango, e um casal que não participou, que simplesmente está pagando para entrar naquele baile de fandango. Ou seja, um que vai ter essa vestimenta um pouco mais clara e um pouco mais longa, um que vai ter essa vestimenta um pouco mais escura e um pouco mais curta, né? Vocês podem aproveitar as imagens que nós colocamos no primeiro texto para se inspirar em relação a isso, tá? Depois que vocês produzirem essa atividade, vocês podem fazer todos na mesma folha, ou podem fazer cada casal em uma folha separada, se vocês quiserem, né? Depois que vocês produzirem isso, a ideia é que vocês façam uma foto, ou então digitalizem, mas eu acho que a foto é mais fácil para usar pelo celular, e postam ela aqui no Ava, no Moodle, né? Consequentemente, essa é a atividade 1, é uma produção bidimensional, uma produção de desenho com pintura, né? Lápis de cor, canetinha, o que vocês acharem mais fácil, né? Então, quando a gente trata lá no início do primeiro ano de arte bidimensional, né, desenho é uma dessas características. Então, essa é a atividade 1.